Bom, pessoal, continuando aqui com as questões sobre política, então a gente vai falar dos desafios da democracia, principalmente ao longo do século XX e no início desse século XXI. Bom, o maior desafio da democracia no século XX foram os totalitarismos, o nazifascismo à direita e o comunismo à esquerda, da União Soviética. Então a gente vai ver que esses regimes tinham como objetivo o controle total do cidadão. Por isso, totalitarismo. Literalmente do nascimento à morte. Na Alemanha nazista, por exemplo, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência física ou mental, elas eram eliminadas, literalmente mortas. Então a gente vai ver que é um caso extremo de controle sobre a vida. Mas, para além disso, no fascismo italiano e no comunismo soviético, o controle também foi muito grande. Então, a gente está falando desde a criação, o controle da educação, por exemplo, das crianças, o controle do pensamento, o controle de distribuição de propaganda, de informação, o controle econômico e assim por diante. Então, não havia a liberdade individual. Então, o totalitarismo a gente pode definir numa frase do fascismo, que é o seguinte: nada acima do Estado, tudo dentro do Estado. Então, o Estado ele detém um controle social imenso sobre os indivíduos. Então, isso levou à Segunda Guerra Mundial, que foi uma consequência ainda da Primeira. E no pós-guerra, emerge um pensamento de que seria necessário que os estados oferecessem um mínimo de bem-estar para a sua população, sob o risco de ver as influências do socialismo democrático, não aquele totalitário da União Soviética, crescerem, e também da desigualdade crescer a tal ponto em que acaba implodindo a própria sociedade. Então, sociedades muito desiguais, do ponto de vista histórico, tendem a ser violentas. Em um determinado momento, a desigualdade é tão grande que há uma rachadura, digamos assim, no tecido social, e faz com que essa sociedade se torne cada vez mais conflitiva. Bom, esse pensamento do bem-estar social, do estado do bem-estar social, vigorou principalmente nos Estados Unidos, Canadá, mas da Europa também, e ainda vigora até hoje em alguns países. Então, os direitos sociais como saúde, educação, segurança e assim por diante foram garantidos. Bom, na década de 80, década de 90, a gente vai ver que há uma crítica por parte dos pensadores que, em geral, são classificados como neoliberais, que criticam esse excesso da atuação, o que, no ponto de vista deles, claro, é um excesso de atuação do Estado. Então, o Estado deveria se ausentar, deveria retornar ao Estado liberal, que é o chamado Estado mínimo, que é garantir um ambiente econômico adequado, e a educação, saúde e outros pontos seriam responsabilidades do indivíduo e não do Estado. Então a gente vai ver que em uns países mais, outros países menos, há um recuo das políticas públicas por parte do Estado. Um exemplo é que nos Estados Unidos, desde 2003, não há saúde pública, tal qual a gente entende, por exemplo, aqui no Brasil. Então só há saúde privada. A pessoa que quebra a perna, ela vai para um hospital, ou ela paga para ter o tratamento adequado, ou ela simplesmente não vai ser atendida. A saúde passou a ser uma mercadoria. Os hospitais que são chamados públicos nos Estados Unidos, eles funcionam da seguinte forma: se você quebra uma perna, você entra, você é atendido e a conta vai para sua casa. E aí você paga do jeito que achar, do jeito que puder. Então, pensem num tratamento de câncer, por exemplo, que é extremamente caro, ou ficar 30 dias na UTI, que é extremamente caro. Então o valor acaba sendo muito alto e muitas pessoas ficam praticamente o resto da vida endividadas.
Então a gente vai ver que há uma crise no estado do bem-estar social. Repito, de país para país vai variar o recuo do Estado, tá bom? A gente vê que o fim da União Soviética, né, e do socialismo real, faz com que haja um avanço no capitalismo enquanto sistema econômico, né? Esse período é um período que a gente vai chamar de globalização, e que, se de um lado a gente vê o bem-estar material avançando em alguns pontos específicos, que são inegáveis, do outro lado a gente vê que a desigualdade social ela também avança, e bastante. Então isso faz com que hoje a desigualdade socioeconômica seja um desafio muito grande por parte das diferentes sociedades. Então, como eu disse, as sociedades em que a desigualdade social é maior tendem a ser mais instáveis, a ser mais violentas. E as sociedades em que a desigualdade social é muito menor tendem a ser sociedades mais harmônicas, em que, independentemente das diferenças econômicas, há a garantia do mínimo de igualdade e de dignidade para a vida das pessoas. Com isso, terminamos este ponto.